Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa de volta aqui. Tava meio sumido do YouTube, inclusive trouxe uma brincadeirinha no dia 1º de abril que o nosso canal iria acabar. Não vai acabar coisa nenhuma. Tô lançando um vídeo especial hoje de um assunto que movimentou o noticiário jurídico na semana passada e até mesmo o noticiário tradicional, tá? Mas antes de seguir, já deixa o seu joinha aí e, além disso, claro, compartilha o conteúdo aqui e se inscreve no nosso canal. Você sabia que mais de 68% das pessoas que acompanham os meus vídeos não são inscritos no canal? Então, se você é um desses, pelo amor de Deus, se inscreva no canal agora, tá? Vamos chegar em 20 mil ainda hoje, logo que esse vídeo acabar, beleza? Vamos lá então? Então, para a gente seguir aqui, o tema da nossa aula de hoje é trabalhar, analisar uma decisão do Supremo que trata de ônus da prova naquela ação indenizatória que envolve bala perdida. Então tem muita gente aqui que está achando que esse tema é um tema que vale só para o direito penal. Claro que não, gente. Por quê? O que a gente está falando aqui é de risco administrativo, do direito administrativo, mas a gente vai conversar sobre o ônus da prova, matéria estritamente processual. Então, quando eu olho para a matéria de fundo, o mérito é uma discussão, sim, de responsabilidade civil do Estado, direito administrativo, que envolve lá a bala perdida, que tem gente que achava que era do direito criminal, não tem nada a ver, tá? Então a gente vai ver aqui o que trata, do que o Supremo julgou. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para vocês, vamos dar uma olhada o que o Supremo julgou. Então ele julgou lá o agravo em recurso extraordinário, tá aqui a numeração dele, 1.385.315, e firmou o tema 1237. Olha lá, tá? Esse tema 1237 é o tema da repercussão geral. Olha lá, trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral, tema 1237, em que se discute se o poder público deve ser condenado a pagar indenização por morte ou ferimento ocorrido durante confronto armado entre criminosos e as forças de segurança pública, quando não for possível determinar de onde partiu o tiro. No caso, uma pessoa foi morta durante a operação realizada pelo Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015, por entenderem que a União e o Estado do Rio de Janeiro deveriam ser responsabilizados pelos danos que sofreram em razão do confronto armado no local. Os familiares da vítima iniciaram processo para pedir indenização. Ocorre que, pela perícia realizada no processo, não se pôde concluir, com certeza, se o tiro que causou a morte fora disparado pelos militares do Exército. Por esse motivo, o juiz e o TRF da 2ª Região negaram o pedido. Então, esse daqui, aquele caso que ficou famoso, né? Que o Exército invadiu lá, ocupou a favela da Maré, ocupou aquela área, em tese, pacificou aquilo lá. Tem aquela cena do pessoal, dos criminosos lá, fugindo e tudo mais, tá? Isso, obviamente, uma operação policial dessa, rolou troca de tiros. Isso, infelizmente, é uma realidade do Rio de Janeiro, né? Tem muita troca de tiros, esse é um grande problema. E muitas vezes, esses tiros, eles vão para onde não se esperava. Então, a pessoa está em casa, entra uma bala na janela, lá um projétil na janela, atinge ela, ela vem se ferir, ou vem a óbito, ou mesmo está na rua, né? Tem várias cenas, infelizmente, é uma realidade que ocorre no Rio de Janeiro, tá? É triste dizer, é muito triste que isso aconteça, e isso chegou no judiciário de que forma? Familiares dessa vítima ingressaram com uma demanda indenizatória, tá? Contra a União, né? Porque o Exército participou, e o Estado do Rio de Janeiro, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro também participou dessa operação aí. Então, uma indenizatória contra os dois, tá? A defesa, basicamente, bem disse o seguinte, olha, não dá para saber se o tiro saiu de uma arma do Exército, se saiu de uma arma da polícia ou se de uma arma do bandido. Afinal, se saiu do bandido, a gente não pode ser responsabilizado. Basicamente, era esse o argumento que a Fazenda Pública, aqui tanto federal quanto estadual, usaram para se defender. Mas repito, eu não vou entrar aqui na discussão de direito administrativo. Por quê? Porque eu não tenho competência para isso, tá? Então, se você conhece um professor de direito administrativo, pede para ele te explicar a questão da teoria do risco administrativo, que não é o foco da nossa aula aqui. O foco é entender ônus de prova. Porque um processo desse, que envolve responsabilidade civil do Estado,
vai ter uma fase de produção de provas. E é aqui que eu sempre digo, aqui o processo civil entra. Então tem muita gente que diz, eu amo o direito administrativo, eu amo o direito tributário, mas eu odeio o processo. Que pena, meu amigo, que pena, minha amiga. Por quê? Porque quando isso for judicializado, você vai precisar do processo judicial, né? Do processo civil, melhor dizendo. Então, o nosso processo judicial na área de direito administrativo, direito constitucional, direito consumidor, direito civil, ele rege-se pelo direito processual civil. Se for trabalhista, tem um processo específico. Se for penal, tem um processo específico. O resto, meu amigo, é processo civil, tá? E mesmo nessas outras áreas, você acaba se socorrendo do processo civil em várias situações. Então aqui basicamente é o seguinte, família diz, ele foi atingido numa troca de tiros que envolvia exército, polícia e bandidos. Eu quero ser indenizado pelo dano que vocês causaram, afinal, eu perdi um ente querido na minha vida. Vem Fazenda Pública e diz o seguinte, não dá para saber se a bala saiu, se o projétil saiu, que atingiu o seu ente querido, aqui da arma da polícia. Se foi da arma dos bandidos, a gente não pode ser responsabilizado por isso, tá? O que o STF decidiu? Vamos olhar, antes de entender o que o STF decidiu, entender regra de ônus da prova dentro do CPC. Olha o que diz 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nessa demanda aqui, é muito provável que se eu fosse aplicar o 373 caput, eu fosse exigir do autor, da família, da vítima, prove que o projétil saiu de uma arma do exército ou de uma arma da polícia civil, militar, civil, sei lá qual era a polícia que estava lá, para aí eu poder te indenizar, tá? Seria exigir isso. Só que o parágrafo 1º, ele trata daquilo que a gente sempre chamou de inversão do ônus da prova, ou que o CPC chama de modificação, distribuição do ônus da prova, de forma dinâmica, a partir do caso concreto. E o STF aplicou isso no caso. Veja que interessante. O Supremo aplicou uma regra processual aqui para ajudar a solucionar o caso. Olha o que diz o parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se incumbir do ônus que lhe foi atribuído. Vejam que interessante. A vítima diz o seguinte, olha, o meu ente querido que faleceu foi atingido por um projétil de uma troca de tiros que envolvia exército, polícia, bandidos, tá? Então vocês têm que me indenizar, porque foi vocês que ocasionaram isso aqui, tá? Se eu fosse pensar numa regra tradicional de ônus da prova, eu ia dizer, olha, prove você então que esse projétil saiu de uma arma do exército ou de uma arma do Estado, porque senão eu não vou indenizar. Agora, o que o Supremo fez? O Supremo jogou esse ônus da prova de uma forma diferente e, querendo ou não, de forma indireta, aplicando o parágrafo 1º, porque ele entende que é mais fácil ao Estado provar que saiu do outro lado, do lado dos bandidos, e não do seu lado. Por mais que para o Estado também seja difícil. É aquela lógica. É difícil para os dois, mas quem que assumiu o risco de ser difícil assim? Espera lá. Vejam, eu sou vítima. Tá? Eu sou vítima, eu estou na minha casa, de repente um projétil invade a minha casa e atinge eu ou um ente querido meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem criou aquela operação policial, aquela operação, certo? Foi o Estado. O Estado criou o risco. Claro que eu não estou dizendo que o Estado não tem que fazer isso. Não é isso, não é essa a discussão. Estou dizendo que o Estado criou um risco. Eu estou processando o Estado. Não vou processar o bandido para ele me indenizar, né? Eu vou processar o Estado porque o Estado tem essa operação do Estado lá. Aí o Estado vem e diz, pois é, mas eu também não tenho como provar se saiu de uma arma do meu pessoal ou deles. Pois é, o problema é teu, você criou o risco. Eu, vítima, não tenho nada a ver com esse risco que foi criado por você. Gente, você não precisa concordar com isso. Ah, mas o Estado tem que fazer. Não é essa a discussão. A discussão é que a vítima, de fato, não tem culpa. A vítima tá na casa dela, a vítima tá indo trabalhar, a vítima tá indo na rua, passear, sei lá, fazer qualquer coisa. O culpado é bandido Estado, mas eu estou processando o Estado. Nesse polo passivo da demanda, quem criou esse risco
foi o Estado que optou por trocar tiros. Ah, mas ele não tinha outra opção. Tudo bem, mas ainda assim, foi ele que trocou tiros. Quando ele troca tiros, ele assume o risco de que um desses tiros me atinja ou atinja um ente querido. Então, por isso que eu inverto o ônus da prova nessa situação. Foi justamente o que o Supremo decidiu. Olha lá o que o Supremo disse aqui, ó. O STF decidiu que o Estado deve ser responsabilizado na esfera civil por morte ou ferimento de pessoas que tenham sido vítimas de disparos de arma de fogo em operações de segurança pública. Com isso, o poder público deve indenizar a vítima ou familiares, né? Obviamente, os familiares no caso de a vítima já ter falecido, tá? O plenário definiu ainda que a existência de uma perícia sem conclusão sobre a origem do disparo, por si só, não afasta o dever de indenizar, tá? Então vamos lá. Conforme a decisão, para não ser responsabilizado, o poder público deverá demonstrar nos casos concretos que seus agentes não deram causa à morte ou ao ferimento. Então a tese que foi fixada tem 3 pontos. Lembrando que eu tirei tudo isso aqui do site do Supremo, tá? Tá lá, ó. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança nos termos da teoria do risco administrativo que eu mencionei para vocês antes. Mas aqui, ó, é importante. É ônus probatório do ente federativo, ou seja, do Estado, da União, e demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Então era dever do Estado dizer não, o culpado pela morte foi o bandido, porque a perícia mostrou que esse projétil saiu de uma arma que não está registrada aqui. É uma arma de um bandido. Beleza, é aqui. É aqui que eu vou resolver a solução. Agora, olha o que diz o 3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante as operações militares, policiais e militares, não é suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade do Estado por constituir elemento indiciário. Ele está dizendo o seguinte: a perícia chega e diz, olha, não dá para saber se esse projétil saiu de arma do Estado, da União ou dos bandidos. É inconclusiva. Nesse caso, isso por si só não é suficiente para o juiz dizer, então afasto a responsabilidade do Estado. Precisaria de outras provas para consubstanciar isso daí. Mas aqui muito interessante que é um caso típico, tá, de inversão do ônus da prova, onde a gente joga para o Estado constituir a prova de que ele não causou o dano. Quem causou o dano foi bandido. Então é ele que vai ter que provar que o bandido causou dano. O autor vem e alega que eu causei o dano. Se eu fosse pensar num sistema tradicional de ônus da prova, autor, prove que eu te causei o dano. Não, aqui ele inverte, ele diz, é ônus do Estado comprovar essa situação aí. Beleza? É isso então. Por favor, pelo amor de Deus. Muita gente ficou brava comigo quando eu disse que ia acabar com o canal. Mas então, me ajuda a fazer crescer esse canal. Porque isso tudo aqui, gente, gera um custo para mim. E eu faço de graça. Então eu preciso de inscrito. Eu preciso de visualização para quê? Para que o YouTube remunere um pouquinho do trabalho que eu faço aqui, para pelo menos eu não ter prejuízo, para que eu consiga manter essa estrutura aqui funcionando para vocês. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais!